meu nome é Daniel Mello e vamos falar um pouco sobre biofeedback e neurofeedback aplicado à psicologia. Biofeedback, na verdade, são um conjunto de instrumentos que a gente utiliza para medir aspectos psicofisiológicos do paciente e mostrar os dados da psicologia dele, da fisiologia dele, em tempo real para ele mesmo, né? Então, essa técnica não é nova, apesar de ter surgido aqui no Brasil com mais força nos últimos 20 anos, essa técnica tem mais de 100 anos, a gente vê até Jung aplicando ela no próprio consultório dele, né? Mas foi nos anos 60 que o termo biofeedback e neurofeedback ficou mais conhecido. Então, o que é o biofeedback? De uma maneira mais simples que a gente pode falar, é que o biofeedback é uma técnica que a gente utiliza aparelhos eletrônicos para medir aspectos da psicofisiologia, como batimentos cardíacos, como temperatura da pele, e mostrar para o paciente em tempo real como uma maneira dele se autorregular. Então a gente pega esses aspectos que têm algum significado dentro da psicofisiologia, por exemplo, batimento cardíaco, e mostra para ele de uma maneira lúdica, dentro de jogos, ou de uma maneira mais gráfica, por exemplo, dentro de gráficos mesmo, a gente consegue mostrar para ele, por exemplo, quando a ansiedade dele sobe e quando a ansiedade dele desce. Dentro de jogos, essa ansiedade serve como feedback, por exemplo, uma aceleração ou desaceleração de um carro. Se ele está mais ansioso, o carro fica mais lento. Se ele está menos ansioso, o carro corre mais. Então isso serve como uma maneira de treinamento dele da própria psicofisiologia, ou seja, treinamento dele de fatores em que muitas vezes a gente acha que a gente não tem controle algum, né? Então, como a concentração, como a atenção, como a ansiedade, o estresse, a gente usa esses jogos para treinar os pacientes a reduzir a ansiedade deles em tempo real dentro do consultório, para preparar esse paciente para o momento em que a ansiedade dele vai vir ou que o estresse vai vir, mas preparar de uma forma antecipada isso. No caso do esporte, a gente consegue utilizar o biofeedback principalmente para reduzir a ansiedade nos momentos de maior pressão. Por exemplo, o atleta que sofre perante uma torcida que vai a ele, o atleta que sofre perante um pênalti, a uma falta, a um saque ou uma cobrança de lance livre, né? Há um momento em que ele precisa de muita concentração e que ele não pode ter uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque esses sintomas de ansiedade são sintomas de ativação psicofisiológica que vão atrapalhá-lo. Vão atrapalhá-lo fazendo os braços ou as mãos tremerem, vão aumentar a transpiração na palma das mãos, vão fazer as pernas ficarem meio bambas, ou aquela sensação de perna pesada. Enfim, todos esses sintomas não são compatíveis com alguém que precisa de precisão naquele momento, né? Ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar na modulação de ativação psicofisiológica, porque muitos desses atletas vão precisar, em vários momentos, de mais ativação, mais energia, de mais explosão. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue diminuir a violência, a gente consegue diminuir os pensamentos negativos ligados ao desempenho, a gente consegue também manter a ativação alta para que ele tenha explosão, para que ele tenha energia, para que ele tenha força para realizar em diversos momentos da partida, do jogo, da competição. Então, ao mesmo tempo em que a gente consegue reduzir a ansiedade, a gente consegue aumentar a ativação sem cair na violência, o que é mais importante em todas as modalidades esportivas. O neurofeedback funciona da mesma maneira que o biofeedback, porém com ondas de eletroencefalografia. Então, a gente utiliza aparelhos de eletroencefalograma para captar ondas de concentração, de atenção, que a gente chama de concentração e atenção. Então, em geral, a gente trabalha com sinais mais simplificados, com algoritmos mais simplificados, ou é possível trabalhar com frequências de beta, alfa, gama, delta, teta, em que a gente vai trabalhar com reforçamento de uma dessas frequências em diversas regiões cerebrais. Então, aparelhos mais simplificados, como este de neurofeedback, funcionam para a gente trabalhar de maneira geral atenção e concentração, tanto em pacientes como pacientes que têm dificuldade de atenção, como TDAH, ou com atletas, em que a gente consegue trabalhar de maneira direta atenção e concentração. Hoje, os aparelhos de bio e neurofeedback ficaram muito mais populares, tanto pela evolução da tecnologia, que conseguiu deixar os aparelhos em tamanhos portáteis e com preços muito mais acessíveis para psicólogos, quanto também pelo sucesso do bio e neurofeedback nos estudos acadêmicos. Se você quiser conhecer
como que os grandes clubes, como que as clínicas, como que os psicólogos atuam com biofeedback, com neurofeedback, tanto na redução de ansiedade, tanto na redução do estresse, como no treino da atenção e concentração, vem aqui para o Instituto de Tecnologia na Saúde. A nossa próxima turma de biofeedback e neurofeedback inicia dia 20 de agosto de 2016. Conto com vocês. Vamos falar um pouco de realidade virtual na psicologia. Então, a realidade virtual, ela vem sendo idealizada há muitas décadas, principalmente pelo cinema, pelo entretenimento. Só que foi só nas últimas décadas que isso foi realmente aplicado, e nesses últimos 3 anos que a gente tem realmente materiais que a gente consegue trabalhar dentro de consultório, em pesquisa, sem ter que gastar fortunas. Porque foram criados aparelhos como este, principalmente, que são óculos de realidade virtual que podem ser ou conectados no computador por um simples cabo HDMI com um cabo USB, ou então que a gente pode utilizar esse tipo de óculos em que a gente encaixa o celular aqui dentro e a gente tem uma experiência imersiva. Então esses óculos foram criados realmente com lentes em que dá a sensação de imersão muito grande para o cliente, para o paciente. Porque o que acontece? No momento que a gente veste um óculos desse, a gente pode olhar para cima, para baixo, para os lados, que a gente está completamente imerso naquele ambiente. Então, como a abertura da lente é grande, a gente sente como se a gente estivesse naquele local. Além desses óculos, antigamente era utilizado muito o sistema de caverna, com múltiplos projetores e que projetam a imagem dentro de uma sala em que o indivíduo sente como se estivesse naquele ambiente e pode inclusive caminhar brevemente, dentro daquele espaço, dentro da realidade virtual. Na psicologia, as pesquisas se iniciaram algumas décadas atrás, principalmente nos Estados Unidos e na Itália, voltados a transtorno de estresse pós-traumáticos de veteranos de guerra. Então hoje essas instituições têm protocolos de pesquisas prontos para aplicar no caso de TEPT. Então, mas em consultório, como que a gente trabalha? Principalmente com esses instrumentos novos que a gente tem, a gente utiliza softwares, por exemplo, para uma exposição de um paciente que tem medo de voar dentro de um avião. A gente consegue trazer esse avião para dentro desse sistema e o psicólogo não precisa, por exemplo, pegar um avião junto com o paciente, comprar passagem e fazer a exposição na vida real. A gente consegue fazer essa exposição dentro da realidade virtual, funcionando mais ou menos como um intermediário entre a exposição na imaginação e no mundo real. Só como a realidade virtual traz uma sensação de imersão muito grande, a gente tem visto nas pesquisas uma melhora muito grande desses pacientes que passaram por essa reabilitação na realidade virtual. Mas a gente consegue fazer isso não só com pacientes com medo de voar, a gente consegue, por exemplo, com pacientes que têm acrofobia, o medo de altura. Então, colocando o paciente em pontes, por exemplo, com softwares com pontes largas, de concreto, uma segunda ponte mais estreita de madeira, uma terceira ponte de ripas em cima de um rio, em que isso vai sendo cada vez mais difícil e ele vai tendo cada vez mais desafios. Mas isso tudo dentro de um processo psicológico. Então é claro que a gente não vai utilizar esse sistema, por exemplo, empurrando alguém de um avião com paraquedas, alguém que tem medo de altura. Isso é feito dentro de um processo em que a gente inicia trabalhando com pensamentos automáticos disfuncionais, e que a gente vai trabalhando com vários tipos de pensamento, vários tipos de exposição à imaginação, para aí sim chegar na exposição com realidade virtual. E ao mesmo tempo que a gente consegue trabalhar com a realidade virtual, a gente consegue trabalhar também com o bio e neurofeedback. Então, medindo aspectos da fisiologia do paciente, a gente consegue saber as reações que ele está tendo, por exemplo, aceleração cardíaca, ele aumentou a transpiração na palma das mãos, ele diminuiu a temperatura das extremidades, quando, por exemplo, ele viu um rato dentro do banheiro, ele viu essa ponte alta, ele subiu por um elevador panorâmico, ou quando ele estava no telhado de um prédio passando por uma passarela, enfim. São infinitos os tipos de software que podem ser desenvolvidos voltados a fobias, voltados a transtorno de estresse pós-traumático, a transtornos alimentares, as diversas fobias que a gente pode encontrar e outros transtornos psicológicos. Aqui no Instituto de Tecnologia na Saúde, a gente desenvolve e comercializa esse tipo de software para psicólogos. E desenvolvemos tanto para computadores quanto para celulares. No caso de computadores, a gente utiliza óculos ligados a um cabo, a esse computador, em que a gente consegue ter uma qualidade gráfica melhor, principalmente com computadores mais avançados, com placa de vídeo dedicadas. E para celulares, a gente consegue ter uma maior mobilidade, inserindo o celular dentro de um óculos
em que esse óculos pode ser utilizado pelo paciente em qualquer ambiente. Se você quiser saber mais sobre realidade virtual, os aplicativos, neurofeedback, biofeedback, quer conhecer os cursos de biofeedback, de realidade virtual, ou comprar um software ou encomendar um software de realidade virtual, entra no site loja.neuroway.com.br ou mande um e-mail para contato@neuroway.com.br. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima.